Muito obrigado aqui por aceitar o convite da nossa equipe para a gente bater um papo, conversar a respeito desse assunto, né? E primeiro eu queria que você pudesse explicar para a gente como é que funciona esse programa, né? De regularização fundiária. Seja bem-vindo aqui à Rádio Cultura, boa tarde. Boa tarde a todos aqui. Boa tarde ao pessoal de casa, tá? O programa, né, o Minha Casa Legal, ele é um programa que foi criado já no ano de 2021, é um programa recente, certo? Através de uma lei municipal, e é um programa que a gente já vem, né, com ele se destacando já, com a entrega de mais de 150 escrituras, certo? Mesmo em tempo de pandemia, a gente conseguiu fazer a primeira entrega, a gente teve que fazer entrega porta a porta, porque estava no período de pandemia ainda. A segunda entrega já foi algo assim mais aberto à população, que foi ali na Caxixola. E o programa é justamente esse, a questão da regularização dos imóveis. Aqui em Serra, né, a gente tem uma alta demanda de imóveis irregulares, tá? E o que acontece? A gente vem sentindo um pouco de resistência em relação às pessoas, no sentido de que as pessoas ainda têm medo, que acham que a gente vai tomar a casa, que acham que a gente... teve até uma senhora que disse assim: você não vai passar com trator em cima da minha casa, não? E ela disse: não, justamente o contrário, a gente veio aqui entregar a escritura da senhora, foi até não entrega, inclusive lá no mutirão. Só que as pessoas ainda têm esse receio em relação à aplicação de multa, receio de que a gente vá tomar a casa, receio de que um Bolsa Família possa ser cortado, certo? E aí a gente está nessa busca de tentar mostrar à população de Serra Talhada de que é um programa sério, tá? É um programa que foi instituído agora já no governo de Márcia, é um programa que tem parceria com o Tribunal de Justiça, tem parceria com a Universidade Federal de Pernambuco. A gente agora firmou a parceria com o pessoal da Perparte, que é justamente o que a gente vai falar lá da área da Coab, que era a antiga Vila Militar. Então, assim, é uma área que era do Estado, que é do Estado, na verdade, e o Estado vai fazer essa parceria com a gente para a gente regularizar essas pessoas da Vila Militar. Então, assim, é um programa de fato, né, que está procurando a melhoria da população, porque é o seguinte, o programa, ele não visa somente a entrega da escritura pública, não é somente isso. Antes de chegar na escritura pública, a escritura pública é apenas consequência do nosso trabalho. Porque o programa de regularização fundiária, ele trabalha, né, com vários profissionais, assistente social, engenheiro, arquiteto, no caso eu que sou advogada na parte jurídica. Então, a gente tenta sanar todos os problemas sociais, jurídicos, de engenharia, arquitetônicos, para que a consequência seja a escritura. Então, se parar para observar, no caso do mutirão, por exemplo, tinha um canal lá, que todo mundo sabe que tinha um canal que tinha um bom tempo, que estava aberto, e uma das condições para o nosso processo de regularização seguir era de que aquele canal fosse fechado. Entendi. Porque a própria lei de regularização fundiária, ela exige que tenha uma adequação urbanística, arquitetônica, de iluminação, de transporte. Então, a questão de transporte no bairro tem que melhorar. E aí, depois que a gente consegue apresentar um projeto e sanar o que a gente puder sanar... Vocês fazem uma vistoria e vê os elementos que... precisam ser adequados para cumprir o requisito. Isso. Somente depois que me é apresentado um projeto urbanístico, depois que é feita uma entrevista social de casa por casa... Então, nessas entrevistas sociais, a gente vê a questão de alimentação, crianças que precisam ir para um programa. Então, a gente consegue identificar os problemas sociais, a gente consegue identificar projeto urbanístico, que no caso com engenheiros e arquitetos, a gente consegue identificar um problema jurídico, às vezes uma questão de herança. Não, olha, eu moro aqui no mutirão, nessa casa há 30 anos, mas era de não sei quem, era do meu pai, Então, a gente tem que sanar todos esses problemas e a escritura chega no final, quando a gente de fato consegue sanar esses problemas. Os principais, como é que eu posso dizer, qual é o principal problema que vocês mais identificaram em relação a essa regularização de fundiária? Por exemplo, casas construídas que ainda consta como documento de terreno, enfim, qual é o problema mais
mais comum que vocês identificam? O problema central, assim, é que de fato são áreas públicas, né? São áreas públicas, por exemplo, o mutirão, ele é 100% público, é uma área do município. E a gente sabe que o mutirão já tem uma estrutura enorme. Isso, exatamente. De construção, de imóveis que estão abandonados. E aí essas pessoas têm a escritura particular, sai vendendo por escritura particular. E aí quando a gente chega para explicar que é uma área pública, aí diz, não é uma área pública, é minha, que eu tenho uma escritura particular. Aí a gente tem que explicar, não, você tem, a gente não está aqui para tomar sua casa, porém a área é do município, que a gente tem a escritura pública do município. E a gente está aqui justamente querendo passar do município para você. Só que aí muita gente não acredita, diz, mas eu já sou dono daqui há 20, 30 anos, aqui eram meus pais que eram donos, mas através de uma escritura particular. E o que a gente está querendo oferecer é a escritura pública. É a escritura que vai permitir tirar uma licença de construção, é a escritura pública que vai valorizar o valor do imóvel, é a escritura pública que vai permitir financiamento em banco. Então, você consegue tirar um financiamento, você consegue vender de forma regular. Não é mais aquele passa-passa através de escritura particular e escritura particular. É uma escritura pública. Então, acho que é mais ou menos essa a dificuldade. Olha, eu queria também aproveitar para a gente passar para os ouvintes, né? Existe custo, né, para essas pessoas, doutora Carol? Tem alguém que, por exemplo, acho que também tem essa, alguém chega, mas eu tenho que pagar quanto para poder regularizar? O programa, ele prevê algum tipo de ajuda nesse quesito de, por exemplo, alguém tem que regularizar algum imposto, alguma coisa do tipo, né, em relação a isso? Tem pagamento ou é inteiramente gratuito esse programa? Como é que funciona nesse quesito de recursos? Não, ele é um programa que existem dois tipos de regularização, né? Existe a regularização social, que é essa que a gente na assistência social está trabalhando, e existe a regularização especial ou específica, que é a que realmente teria um custo, certo? Que aí está mais direcionada à questão de algum loteamento, que você ali comprou aquele terreno, e aí é mais específico. O que a assistência social está trabalhando, o programa Minha Casa Legal, ela objetiva o REURB-S, o REURB social. Então, nosso foco é justamente as áreas mais vulneráveis. Por isso que a gente começou pelo mutirão, que a gente quer estender para os sem teto, no caso. Por isso que hoje a gente está aqui para tentar mostrar o nosso serviço, para que haja aceitação do pessoal da Coab, certo? Que é outra dificuldade que a gente está tendo, de que não há custo. Estando no REURB-S, que é o REURB social, não há custo. Então, não vai ter que pagar 1 centavo pela escritura pública, porque isso tudo vai correr pelo município, pelo Tribunal de Justiça, que no caso os cartórios é vinculado ao Tribunal de Justiça. Então, da parte dos contribuintes, né, da parte das pessoas que vão ser beneficiadas, não tem nenhum custo, não. Muito bem. Um programa bastante importante, né? Exatamente, importantíssimo. Tem um ouvinte aqui dizendo, olha, boa tarde, a minha casa só tem uma escritura do terreno. E aí acho que eu vejo que tem muita gente nessa mesma condição, que adquiriu o terreno, aí ele tem só aquela escritura lá particular do terreno, aí construiu, não passou por aquelas etapas de pedir licença de construção perante o setor de tributos da prefeitura, né? Que aí depois eles fazem medição, que serve para parâmetro de cobrança de IPTU e tudo mais, e aí acho que vez ou outra vocês encontram, né? Essa questão de a camarada só tem escritura do terreno, não tem da casa em si já construída. Pronto, né? Isso aí também já é outro objeto, né? Que é a orientação até do próprio Tribunal de Justiça, certo? Pra gente, de que nós temos que regularizar tudo que tem. Porque veja só, como é que eu vou regularizar um terreno se já existe uma casa? Então eu vou estar regularizando pela metade. Isso. Eu vou estar continuando, né, e vou estar permitindo que aquela pessoa permaneça de forma irregular. Porque eu regularizo o terreno, certo? Mas tem uma casa construída. E a casa que está construída está irregular. Então, é uma regularização pela metade. E o que a gente busca é a regularização que a gente chama de regularização plena. Se chegar lá e tiver só um terreno, vai ser regularizado o terreno. Se chegar lá, tiver uma casa, uma construção, primeiro andar, vai regularizar o terreno, com a casa, com o primeiro andar e tudo o que tiver. Porque a gente tem que atingir 100% de regularidade, não é regularidade pela metade.
É complicado regularizar, por exemplo, um problema desse, que a ouvinte aqui está dizendo, olha, eu tenho a minha casa, eu só tenho o terreno a escritura do terreno, não tenho da casa, né, já pronta. É complicado resolver isso ou o programa já ajuda vocês? Não, o programa é quem vai fazer tudo. Vai fazer desde a entrevista social, desde a parte arquitetônica, urbanística. É o programa quem faz tudo. A pessoa, o morador, ele não tem que pagar por nada. Olha então, aí. a gente tem arquiteto, a gente tem um assistente social, eu tô na parte jurídica, então a gente tem uma equipe que é somente para isso. Então, assim, não vai ter esse negócio, não, eu tenho que gastar com a planta, eu tenho que gastar com uma licença, não vai ter que gastar com nada. Quem faz é o próprio município. Olha como é interessante, outro ouvinte colocou, boa tarde, Tony Juliano, eu gostaria de perguntar para a doutora Carol sobre, tá dizendo, eu moro aqui numa casa e ela só tem o recibo do terreno de compra e venda, e o recibo foi perdido, e como é que eu faria, caso ela perdeu até o recibo da compra e venda? Veja só, ela se enquadra também nesse... Se enquadra, o que é importante? Primeiro, não é Serra Talhada toda, a gente tem que ter em mente que a gente está trabalhando com bairros determinados. O objetivo é que o programa continue e atinja toda a Serra Talhada, é o objetivo, claro. Só que hoje a gente está no mutirão são 1.060 casas por baixo, certo? Eu contando manualmente coisa, e aí a gente sabe que em cima de um pode ter outro e aí vai. Eu contei 1.060 casas. Se vocês pararem para observar, a gente só teve uma adesão de mais ou menos 400 famílias. Tá longe de chegar então tá longe. E não adianta eu fazer pela metade também. Mas eu também não posso deixar um outro bairro que está mostrando interesse. E aí o que aconteceu? Veio a Perparte e disse assim, a gente quer, junto com o governo de Márcia, ainda no governo de Raquel... Lembrando, só para frisar para os ouvintes, a Perparte é um órgão ligado ao governo do Estado, governo do Estado, exato. E aí eles disseram, a gente quer regularizar a Vila Militar, que hoje é a Coab. E falaram assim, por baixo, uma planta de lá de 1900 e lá, bem lá atrás, nós temos 399 imóveis. A Perparte, né, o governo do estado, que é a parceria do município para fazer a parte social, e nós vamos vir aqui fazer uma reunião, vamos juntar toda a população e fazer essa parceria para entregar. Só que a gente tem um prazo, a gente quer fazer essa reunião segunda-feira, agora dia 29, às 18 horas, e quer entregar com um mês. Eu vou perder a oportunidade. Eu não vou perder a oportunidade. Então vocês vão dar uma pausa lá no Então, eu vou ter que parar o mutirão por um tempinho, apesar de que a parte social do mutirão acho que já está 95% concluída. E vou ter que abraçar a Vila Militar, porque eu não posso perder essa oportunidade. A Coab, eu não posso perder. Porque eu sei que ali já não são mais somente 399, vão ser muito mais do que isso. Então, aí agora a gente vai partir para nesse um mês conseguir entregar a Coab. Agora, como você falou, Carol, tem algumas pessoas apresentam resistência, né? Tem medo de perder a casa. É importante fazer esse trabalho de conscientização nessas reuniões com a população, com as lideranças comunitárias, porque só com essa conscientização, com informação, as pessoas vão entender a importância e vão perder o medo. Não é um programa para retirar, não vai para tomar gastar a casa nada, de né, ninguém. Toda a equipe vai fazer tudo e é tudo dentro traz do programa. Uma segurança jurídica para essas famílias, né? Porque de repente você está morando numa casa que não tem documentação, fica com medo de perder a residência, então regulariza, que é importante e sem nenhum custo. Exatamente. A gente vem fazendo, né, desde quando começou, por exemplo, eu já fui em cozinha comunitária, já me reuni com lideranças, o pessoal faz um trabalho, como eu estou dizendo a vocês, é um trabalho que é feito porta a porta, tem um assistente social que está indo de casa em casa lá no mutirão, né? Em relação ao pessoal da Vila Militar, eu entendo o lado deles também um pouquinho da resistência, porque já disseram que não, essa já é a 4ª vez que aparecem aqui e dizem que vão regularizar. Eu entendo a resistência deles. Só que o que é que eu peço a essa população, e agora eu estou falando especificamente para o pessoal da Coab, ali da antiga Vila Militar. A gente agora tem um programa. A gente agora já mostrou que está entregando. Exatamente. Então a gente já entregou mais de 150 escrituras, certo? Então eu venho aqui até como coordenadora pedir que deem esse voto de confiança.
E até então é uma equipe local, né? Vocês têm uma equipe aqui do município. Estão lá, né? inclusive agora estão lá fazendo porta a porta. Porque antes vem muitas vezes acaba vindo a equipe de fora, até do estado mesmo, aí entra, aí demora, não volta mais, e aqui tem... Não entrega as escrituras, isso, né? E aqui a gente tem a Carol, que é muito conhecida na cidade, coordenadora do programa, tem toda a equipe dela também que está trabalhando, então sabe onde localizar vocês na assistência social, né? Na Secretaria de Assistência Social, então deem esse voto de confiança, porque é um benefício para vocês. Vocês não vão gastar R$1, o Estado está interessado em regularizar toda essa situação, ou seja, não está interessado em tomar nada, né? Então é importante colocar dessa maneira. Enfim, tem um ouvinte fazendo aqui a pergunta. Oi, sobre a minha pergunta, eu acabei de fazer, viu, amiga, sobre o recibo que você perdeu. Ela disse que pode, entra também dentro desse programa. Agora tem que ver, como ela falou, estão atuando em bairros por enquanto. Então já foi Caxixola, Mutirão, a gente está fazendo, e agora o Vila Militar. Isso, é a Vila Militar. Então eles vai dar uma prioridade na Coab agora, mas logo vai estar chegando em outros bairros, e a gente vai fazer questão de anunciar aqui para que as pessoas possam participar também, ó. Outra pessoa, boa tarde, tenho a minha casa 30 anos, mas só tenho o recibo de aforamento da casa e terreno, mas paga IPTU, ela está dizendo, provavelmente está pagando porque fez o cadastro imobiliário, né? Mas aí é outra informação importante, todo e qualquer documento que comprove a titularidade, a gente vai analisar, claro. Quando as assistentes sociais têm uma situação específica, elas trazem para mim, e aí eu vou analisar caso a caso, certo? Porque tem muitos casos que é questão de herança, de disputa entre familiares, e aí, assim, essa questão da documentação tem que ser analisada de fato, caso a caso. Né? Se é um recibo compra e venda, se é uma doação, seja o que for, mas o capião que gerou uma escritura, alguma coisa. Essa é uma realidade, Carol, não só de Serra Talhada, mas de praticamente todas as cidades, não sei se todas as cidades brasileiras, mas pelo menos em Pernambuco a gente sabe que é assim. As cidades vão crescendo de forma desordenada, as pessoas vão adquirindo imóveis sem escritura, só com recibo de compra e venda, vão repassando imóveis muitas vezes de herança e ficando de uma pessoa para outra, de uma família para outra, e no fim você não sabe nem de onde veio, qual a origem desse imóvel, da propriedade, e esses imóveis vão sendo vendidos, vão sendo negociados dessa forma. Então é uma ocasião, uma oportunidade imperdível para que as famílias, como eu já disse anteriormente, agora definitivamente tenham as escrituras de seus imóveis, até para que possam vender com mais valor, que um imóvel com escritura ele tem uma valorização bem maior do que um imóvel só com um recibo, ou até mesmo sem nenhum recibo, né, Carol? Isso, exatamente, Juliana. Eu adoro esse assunto e eu sempre estou pesquisando, e o que é interessante, hoje no Brasil a gente tem mais de 5.000 municípios, e já é comprovado que 100% dos municípios tem pelo menos uma área a ser regularizada. Por quê? Porque se for nas grandes cidades, né, em Recife, começam ali a questão das palafitas, das favelas, e nas cidades de interior, o que é que acontece? São pessoas que historicamente saem da zona rural, vão para a cidade, quando chega na cidade não vão conseguir se alocar em centros da cidade e começam a povoar as áreas vizinhas. E foi o que aconteceu. Historicamente é o que aconteceu em Serra Talhada, nessas áreas, que as pessoas começaram a se alocar em áreas do jeito que Coab quase todos os municípios têm um bairro chamado Coab, né? Exatamente, por conta disso. Porque eram áreas do estado que foram ocupadas, e da mesma forma a gente também tem áreas do município que também foram ocupadas. Exatamente. Então, assim, até mais fácil de regularizar. Por quê? Porque já imaginou se fosse uma área privada, o conflito que ia ser? De invasão, então, sendo uma área pública, e a gente tem nessa parceria e tem nessa preocupação do estado e do município, se torna um processo mais rápido. Para mim é muito mais rápido. Carol, a gente tem um ouvinte aqui que quer fazer um questionamento, né? Ela estava explicando aqui, eu disse, quer falar ao vivo, elas querem. Então, vamos ouvir aqui. Alô, caiu aqui a ligação, ela que perou. Como ela estava explicando aqui outro assunto, amiga, quiser ligar agora, liga, que a gente abre o espaço aqui, já que a gente tá com o tempo também corrido aqui demais. Mas enfim, fazer mais uma vez só esse chamamento então, né? Segunda-feira, vocês estão querendo montar já uma reunião com
Com o pessoal lá da antiga Vila Militar, né? Isso. E a partir de que horas essa reunião? Vai ser segunda-feira, vai ser lá na quadra, certo? Da Academia das Cidades, lá naquela quadra, depois do Vaqueiramas. Não vai ser no CIE, vai ser lá na quadra, no final da rua ali do Batalhão, tá? A partir das 18 horas, e aí vai estar a equipe, tanto do município como a equipe da Perparte, do governo do estado. Vão vir, no caso vai estar as duas equipes e a gente vai falar do início das atividades, que as pessoas recebam, vai falar as documentações que elas precisam trazer. Muito bem. A ouvinte, ela é outro ouvinte, então vamos trazer aqui. Alô, boa tarde. Boa tarde. Pronto, você quer fazer uma pergunta aqui para a doutora Carol? Quero. Pronto, pode ficar à vontade para fazer. Vou colocar agora o retorno para ela. Pode ficar à vontade. Tá bom. Pode fazer, amiga, a pergunta. Senhora doutora, eu queria saber sobre o centro da cidade, que a maioria dos imóveis são vinculados à igreja. Eu queria saber como é que vai ficar. Pronto, amiga. Amigo, obrigado aqui pela participação. Vou ver se a Carol tem alguma informação sobre isso, viu? Tá bom. Um abraço, muito obrigado aqui pelo questionamento. Boa tarde. Eu até lembro aí que tinha muitos terrenos aqui, muitas propriedades ainda hoje, né, que pertencem à Paróquia da Penha, né? Ainda tem imóveis assim, essa realidade? Ainda tem, agora sim, a gente tem que ter em mente, né, que a gente precisa de um plano. Por quê? Porque a gente tem que começar a estabelecer os bairros. E como eu falei aqui, a prioridade vai ser os bairros vulneráveis. E aí existe também, como eu falei, dois tipos de REURB. Existe a REURB social, voltada aos bairros mais vulneráveis, e existe a REURB específica. Então, provavelmente, não estou dizendo que vai ser, o estudo social é quem vai determinar. Mas provavelmente o REURB vai ser instalado nessas partes, né, do município que não se enquadram como áreas vulneráveis. E aí seria totalmente outra modalidade? Seria outra modalidade, de um outro formato. Muito certo? bem. Esse formato é para os bairros mais vulneráveis. Bom, oxe, e o telefone conversando só aqui, né? Acionou aqui a assistente. Mas, Carol, queria lhe agradecer pela presença. Eu vi aqui que interessa muita gente, né? Pelas perguntas, mas como você colocou, hoje tratando especificamente do bairro Coab, antiga Vila Militar, do mutirão e a cachichola que já foi entregue, né? Inclusive, essas regularizações fundiárias, e aí a gente espera que possa chegar em outros bairros também periféricos da cidade. Eu vi aqui gente perguntando das casas antigas do Vila Bela, que não tem escritura ainda, mas aí é porque são casas já financiadas pelo banco, né? Então já não entra nesse quesito. Mas quem tiver que tirar alguma dúvida, pode procurar vocês lá na assistência social, né? Isso, exatamente. Pode estar procurando a gente lá na assistência social, e bem rapidinho. Vila Bela não entra pelo seguinte, Vila Bela, quem pagou vai receber a escritura. Terminou Vila Bela financiamento. é um bairro regularizado. Vila Bela não é um bairro irregular. Um bairro regularizado. Só vai ter escritura quando terminar de pagar o financiamento. Assim, todo financiamento de casa própria, só depois que você termina o financiamento é que você vai ter acesso à escritura que está num cartório. Lá a casa é do banco. Exatamente. É um arrendamento mercantil que chama, né? Exatamente. Então é assim que funciona, né? É desse jeito. Carol, amiga, obrigado pela participação. Obrigada. Sertão Notícias na